Muito se fala sobre a possibilidade do Jair Bolsonaro concorrer à campanha eleitoral ainda de 2026 e ser aí o candidato da direita. As pessoas de direita, mais alinhadas à direita, estão sonhando com isso e soltando fogos de artifício, e as de esquerda já estão nos taxando como loucos, alienados, a extrema direita alienada. E aqui nesse vídeo eu vou trazer para vocês os meus 2 centavos, o que eu vejo sobre isso, como eu vejo esse processo, se eu acho que vai ter nulidade ou não. Então, se você gosta de política, geopolítica, economia, saber o que está acontecendo aí em uma linguagem mais simples, com uma visão direita, uma visão mais libertária da coisa, se inscreve no canal, deixa o seu like e um comentário, porque ajuda demais esse meu começo de criação de conteúdo aqui dentro do YouTube. No meu ponto de vista, o primeiro ponto a ser discutido foi o caminho que esse processo levou até chegar à condenação do Jair Bolsonaro. Com o presidente não se achou absolutamente nada. A partir daí restava a versão do delator com uma minuta que estava no seu telefone tratando de uma questão de estado de sítio e mais absolutamente nada. Então, vem a denúncia. E a denúncia é feita, efetivamente, com 2 novidades. Porque, com o estado de sítio, e baseado na palavra exclusiva do delator, seria difícil a propositura de uma ação penal. Quando a gente pensa em um processo legal, ele não pode ser analisado só pelo resultado, pela condenação. A gente precisa olhar por todo o percurso desse processo, se correu tudo certo, se não houve nenhuma contaminação no meio, porque se houve uma contaminação aqui, esse resultado aqui ele pode estar contaminado também. E é justamente aqui que eu vou começar a debater os pontos questionáveis desse processo do Bolsonaro. Uma das principais questões aqui nesse primeiro ponto é a competência do julgamento. Mas afinal, o que é competência de um julgamento? Quando você ouve essa palavra, parece algo muito difícil, mas não, a palavra por si só se explica. Não basta só você ser um juiz e ter uma toga ali para julgar um caso. É necessário que esse órgão ele tenha autoridade constitucional e legal para julgar esse caso. O processo do Bolsonaro ele foi mantido no STF porque foi entendido que esses atos eles foram cometidos enquanto Bolsonaro era presidente da República. Então, por esse motivo, por esse entendimento, ele ficou ali dentro do STF. Aqui está o ponto, seguindo entendimentos anteriores da própria corte, esse julgamento ele deveria ter passado pelo plenário e não por uma turma. E por que isso importa? Aqui a gente não está falando de uma decisão administrativa, mas sim de quem tinha autoridade constitucional para tomar essa decisão. Esse debate ele lembra muito uma discussão que aconteceu lá na Lava Jato. Naquele momento, o Supremo entendeu que competência era uma questão fundamental. E aqui entra um grande ponto de discussão. Essa decisão, ela só vale para o Lula ou ela vale para outras pessoas também? Porque quando a gente pensa em democracia, tem que ser igual para todo mundo. Se você gosta ou não da pessoa que está ali. É simplesmente a mesma regra para todos. É isso que a gente vê acontecendo na prática? Claro que não. Se a gente pensar assim de coisas que estão acontecendo agora nos últimos dias, o Flávio pediu para usar as redes do Jair Bolsonaro para fazer a campanha e não foi autorizado, enquanto Lula, de dentro da cadeia, as redes sociais dele todas eram usadas. Mas esses são apenas alguns de todos os questionamentos que eu tenho. Agora vamos falar do segundo ponto, que é a delação premiada do Mauro Cid. E antes de entrar em todos os pontos questionáveis dentro da delação premiada do Mauro Cid, a gente precisa entender o que é uma delação premiada. E a delação ela acontece quando uma pessoa ela participou de determinados fatos e ela vai colaborar aí com a investigação. Diante dessa colaboração, ela tem alguns benefícios que são previstos em lei. Mas para essa delação ela ser válida, existem diversas regras, inclusive uma regra que fala que a delação sozinha ela não pode condenar ninguém, pelo simples fato que o delator ele tem incentivos, ele vai ter benefícios ali para fazer aquela delação. Então, lembra quando você era criança, que você quebrou alguma coisa e aí você botava a culpa no seu irmão? Pois é. Você fala assim, ó, eu vi, não fiz nada, mas quem quebrou foi ele, entende? Você tem um benefício, não foi você que quebrou. Quando a gente pensa em delação premiada, é basicamente isso. A pessoa vai lá, faz a delação, mas a polícia tem que vir e provar, trazer provas para trazer materialidade para aquilo ali.
Então, na teoria, se a justiça não consegue provas independentes da delação, aquela delação ela não tem validade. Recentemente a gente viu várias coisas que aconteceram no Vorcaro, né? Ele estava tentando fazer uma delação premiada para ir cumprir a pena dele em casa, esse seria o prêmio dele dessa delação premiada, só que ele não trouxe nada novo, nada substancial, nada que fizesse valer a pena para que essa delação fosse aceita. Então tem diversas cláusulas que precisam fazer ali o checklist para que as delações sejam aceitas. Como o Vorcaro, no caso, não estava trazendo nada de que a polícia não descobriria ali nos celulares dele que foi apreendido ou nas coisas que eles mesmos já sabiam, não valia a pena fazer essa delação. Então, tem que fazer esse checklist aí para essas delações elas serem realmente benéficas. Porque você vai estar dando benefícios ali para um criminoso, no caso do Vorcaro ou no caso do Mauro Cid, caso o golpe fosse real, então você precisa ter benefício, você vai saber coisas que você não descobriria, tanto que a premissa da delação premiada, ela vem aí das facções. Como é que você vai descobrir o que acontece dentro das facções sem dar algum tipo de benefício para essas pessoas que são coagidas, que podem perder a vida, entendeu? Como que o Ministério Público ia saber de informações? Daí veio as delações premiadas, para o Ministério Público saber coisas que eles não teriam acesso se não houvesse a delação premiada. Então, é como se fosse uma troca, você me dá informações, eu te dou algum benefício. Se não tem essa troca, a delação ela não é válida ou ela não consegue ser provada por meio de outras provas, ela não é válida, essa delação não teria que ser aceita. Falando ainda da delação do Mauro Cid, por que ela é extremamente questionável? Primeiro, ele deu 12 depoimentos. A delação dele mudou por 5 vezes. Mudou 5 vezes, é uma coisa assim, realmente, ele estava esquecendo de muitas coisas, né? Porque 5 vezes são muitas vezes. E vazou áudios dele falando que ele estava sendo coagido pelo Alexandre de Moraes, que ele ia ser condenado a 40 anos. E tem diversos áudios do Mauro Cid falando claramente que a delação dele não era uma delação voluntária, que ele estava sendo coagido. E a delação, para ela ser válida, lembra do checklist da delação? Ela precisa ser voluntária. E um momento que é bastante questionável é um vídeo que tem do Alexandre de Moraes falando abertamente sobre ou o Mauro Cid dá os pontos, fala ali, corrobora para aquela investigação, ou o pai dele, a mulher dele, a filha dele pode ser imputada no processo. Eu vou deixar esse vídeo passando aqui. A fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Aqui, eu não sei no seu ponto de vista, mas no meu ponto de vista parece assim, ou você fala, ou eu vou colocar o seu pai, a sua mulher, a sua filha maior de idade, tudo lá na cadeia, 40 anos, junto com vocês vão ficar lá. E aí, depois disso, o Mauro Cid veio e falou que ele não estava sendo coagido. Só que fora a delação do Mauro Cid, tem pouquíssimas provas, tem praticamente nada de provas. Tem umas conversas, todas muito questionáveis. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos. Porque eu estou em vacina, eu estou em joia. O Alexandre de Moraes, ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. Com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo, o PGR aceita e ele prende todo mundo. E aí, o que acontece? Se a delação do Mauro Cid cai, é onde está baseado todo esse processo, é o alicerce desse processo, todo o processo rui. Entende? Se tira a delação do Mauro Cid, o processo por si só, ele desmorona. E o terceiro ponto, e não menos importante, são 70 terabytes de prova. E o que são 70 terabytes de prova? São basicamente milhões de páginas que estavam desorganizadas, que foram enviadas para a defesa. Não basta só você enviar provas para a defesa. Você precisa dar condições reais para a defesa analisar aqueles documentos.
E o que foi dado para a defesa? Com milhões de páginas desorganizadas para eles conseguirem entender sobre o que era o processo, o que estava acontecendo no processo, o que eles tinham no processo. Menos de um mês para analisar milhões de páginas desorganizadas. Para o processo ser válido, não basta você abrir uma prova, jogar milhões de páginas e falar, ó, tá tudo aqui, se vira. Eu te dei as provas, tá tudo aí. Se você não leu, se você não consegue se defender, o problema é todo seu. Não basta isso para o processo ser válido. Tanto que é natural que os processos eles demorem meses, anos para acontecer. Justamente porque os processos eles têm às vezes centenas de folhas, imagina milhões de folhas. Esse processo do Bolsonaro aconteceu em 8 meses, foi um tempo recorde. Imagina só, se os 8 meses fossem só dedicados a analisar essas milhões de páginas bagunçadas, só assim já não dava. Porque os processos normalmente eles são feitos ali com centenas de páginas a ser analisadas. Imagina milhões. Esse processo ele deveria correr em anos, né? Mas ele correu em 8 meses. É uma outra coisa e é um outro ponto que é discutível. O que foi pedido, o que está sendo protocolado e discutido no momento em relação ao processo do Bolsonaro é uma revisão criminal. E a revisão criminal, ela não é um recurso comum. Ela é como se fosse ali o último recurso. É basicamente a defesa falando para o Supremo Tribunal Federal que houve erros graves nesse processo. E aí, se essa revisão criminal ela for acatada, pode ter uma anulação da condenação e ponto, ou pode ter um outro julgamento. Esse não é um recurso comum, é realmente um recurso excepcional. E é justamente por isso que as pessoas estão falando, será que vai cair todas as condenações do Jair Bolsonaro? Porque se foi entendido que esse processo é nulo, pode cair aí todas as acusações que tem sobre ele. Isso pode acontecer? Pode. Eu acho muito difícil que aconteça antes das eleições, porque tem muita coisa em jogo. Inclusive, esse processo é um processo que tem muita coisa para ser analisada, eles provavelmente vão postergar isso aí, e se vier, eu acredito que vem sim, não sei se em 2026, não sei, depende muito, no meu ponto de vista, do resultado das eleições, mas eu acredito que isso vai acontecer, essa nulidade penal aí em relação ao julgamento do golpe, mas eu não acredito que aconteça em 20 dias, como o Valdemar Costa Neto disse. Eu espero que eu esteja errada, mas eu acho improvável, sinceramente. E agora a decisão dessa revisão criminal tá na mão do Cássio Nunes. Então, basicamente, ele vai olhar todas as provas que tem, todos os argumentos da defesa, olhar para o processo e falar, acho que isso aqui é nulo, acho que isso aqui tem que ser julgado novamente, tá certo? Tá tudo na mão do Cássio Nunes. Ele vai decidir sozinho? Não, porque tá na mão também da segunda turma do STF e a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer daqui para frente. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer, qual você acha que vai ser a decisão do Cássio Nunes e quando ela vem. No mais, vamos nos manter unidos aí com o Flávio Bolsonaro. Ele segue muito forte, crescendo nas pesquisas e a gente tem esperança de viver dias melhores nesse Brasil de meu Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.